Filho, quando eu te vejo brincando, você sempre me parece livre. Quanta potência! Mas tenho me perguntado se o seu brincar e de outras crianças pode enfraquecer e ser menos livre. Então, eles estão em casa, né? Desde o primeiro dia que foi anunciado na televisão que ia fechar tudo. Desde esse dia eles não foram mais para a escola, né? Até um ano sem frequentar a escola. Parado! Fica parado! Você fica presa, vaca. Nunca vai sair da minha porta, porque ela é indestrutível. E eu vou descer. Soltar esse bicho aqui que eu vou ficar preso. Mesmo em plena pandemia, o brincar não parou. Ele se isolou entre 4 paredes e lá ficou por quase 2 anos. Mas por que não parou? O que foi possível manter do seu estado livre, mesmo em situações que pareciam tão mornas? O que restou da sua potência? Essas foram algumas das perguntas que nós fizemos. A nossa equipe de pesquisadores do território do brincar queria ouvir o que o tempo de isolamento prolongado estava causando no brincar das crianças. Então, entre 2021, no ápice do isolamento, até 2022, nessa fase atual de transição, conversamos com 24 famílias da cidade de São Paulo. Convidamos pais e mães de diversos contextos e realidades a observar o brincar, a contar o que estavam vendo e enviar vídeos dos seus celulares. Para alguns, só de aceitar esse exercício de observar o brincar, começou a transformar a sua relação com as crianças. Eu me percebo prestando atenção em coisas de uma maneira diferente. Que é isso? É legal mesmo, porque é isso, é mudar o olhar da casa também, né? Mudar o olhar dos adultos e dar mais chance, inclusive, pro brincar ganhar sentidos, né? Fazer sentido pra família toda. Ixi, eu escutei outra coisa. Não tá aqui. Acho que no fundo essa coisa toda que tem me mobilizado é de pensar que a perda do contato, a perda das experiências não se resolve com a gente forjando experiências, sabe? Essa é uma coisa que a gente nunca sabe se ela não está boa. A gente só sabe quando a gente corta mesmo. É uma coisa que tem que ir deixando o tempo e encontrando oportunidade para que as experiências sejam reais. Na primeira pesquisa, foi comum ouvir pais e mães contando das descobertas que fizeram juntos, em família.
Mas nessa segunda fase da pesquisa, depois de tanto tempo de isolamento, o cansaço era nítido e a disposição para observar ia se afastando. Ou seja, ficou cada dia mais difícil de enxergar o Brincar. E assim, eles ficam muito em casa, eles bagunçam bastante, nada fica no lugar, brigam entre eles. E eu fico muito estressada, né? Porque além da rotina deles, eu ainda tenho que trabalhar, né? Com o preço que tá as coisas, né? Tudo muito caro, com 3 crianças, para fazer todas as alimentações, né? Porque assim, eles sempre ficaram em creche. Agora eu não sei, minha vida é 24 horas com eles, né? E aí que nesse período eu tive muitas crises de ansiedade, tive que tomar remédio forte, né, pra mim conseguir dormir. Dar conta da sobrevivência foi um desafio gigante. Quem trabalhava fora teve que deixar as crianças quase sozinhas. E tudo isso gerava uma sobrecarga de responsabilidade e de medo. Bom, quando a gente voltar, você vai arrumar seu quarto, viu? Tá bem. A gente mora ele, né? Eu tenho uma guarda compartilhada, né? Um acordo, na verdade, com a mãe. Ele fica cada semana comum, né? Ele gosta muito de estar com os amigos, né? Enfim, até que o período que a gente ficava em casa mesmo, para ele era bem difícil, assim, porque ele sente falta de criança, de brincar, porque ele é bem da imaginação. E aí, enfim, eu não dou conta muitas vezes, né, de entrar nas imaginações, nas brincadeiras que ele gosta, que ele inventa, né. Ele passou a desenhar bastante, assim, de conseguir colocar essa imaginação e as coisas que ele flui, assim, durante as brincadeiras dele no papel, então ele passou a desenhar bastante. O tema das telas mobilizou muito as nossas conversas com as famílias. Se de um lado as interações virtuais ofereciam possibilidades criativas e facilitavam algum contato com os amigos, o que foi muito importante, por outro traziam sinais de alerta. O tempo que ficavam plugados e o conteúdo que acessavam eram preocupações constantes, porque as famílias sentiam que as crianças ficavam à deriva, sem ter um ambiente digital seguro para isso. E eles estão o tempo todo na tela, então assim, eu fico extremamente preocupada como mãe, né? Porque se você põe na TV, eu sempre paro para ficar olhando. A criança tá com a boca aberta, é quase uma questão meio hipnótico o negócio, né? Porque você fica assim, o olho está pelado, quase não pisca, e a postura do corpo curvado, né? A criança vai curvando. Na TV acabou, você tem que escolher. Mas na internet é um vídeo atrás do outro. Se você deixar a criança lá, ela vai passar o dia. Lembra que eu falei até que o Pedro ficava muito no celular? Daí, quando a gente estava indo pra escola, ele falou: ah, mãe, eu prefiro 1000 vezes ir na escola do que ficar no celular. Eu só fico no celular porque não tem nada pra fazer. E mesmo com tantas dificuldades e em espaços tão pequenos, o Brincar não parou. Ele se adaptou e ajudou as crianças a processar e a digerir os desafios que estavam passando. Eita, tá caindo no chão. Olha, tá fazendo o quê? Não acabou de mim, né? Eu sou o quê? Olha, agora eu vou fazer a chocada.
Ah, Cadu, esse vai ser meu quarto. Eu vou ter um xícara de chá. Epa, quase que eu caio. Cadu, eu vou ter biscoito, entendeu? Ah, já vai estar com tranco. Chá delicioso. Ah, no chão a gente dorme sem lençol. Eu também comi o seu peito. Seu quarto é desse lado do meu. Ai! Ah, então é hora de dormir. Em nenhum momento a brincadeira e brincar para eles é deixado de lado aqui. Eles não deixam de brincar. Vem aqui, brinca comigo. Tudo. Ai, Zuri, não. Só falta mais um. Respiração do trovão. Terceira forma, paralisia do trovão. Primeira forma. Lute também com sabedoria. Não use tudo de uma só vez. Agora! Corte silencioso do Deus Trovão. Brincar com ninjas, lutas, espadas, mundos imaginários, eu não sei nem explicar assim direito do que ele brinca, porque é algo tão dele que é muito difícil para nós adultos ter uma imersão naquele mundo que ele tá, sabe? Ouvimos muitos relatos de pais e mães que, mesmo estando todos juntos em casa, era difícil ter tempo para ficar com as crianças. Mas quando conseguiam, isso criava um salto de qualidade na relação deles. Não dá pra gente trabalhar o tempo todo, porque o trabalho não vai acabar. A gente vai ter que determinar por um ponto. É isso, marcar um horário de começo e de fim. A barata pequenininha pegou ela. Aí o passarinho põe ela no chão. Chão, passarinho! Quando a gente verbalizou essa necessidade, a gente conseguiu virar uma chavinha que era vamos juntos tomar um banho de sol lá em cima. A gente vai pra laje, conversa, brinca, canta, um exercício que a gente faz até hoje. Vamos fazer os pratinhos hoje? Então, eu trabalho das 8 às 6, né? Eu chego em casa aqui praticamente 7h30, quase 8 horas. No sábado, eu tenho pra fazer tudo que eu tenho que fazer dentro de casa, pra domingo eu ter tempo pra ele. Quem vai fazer isso daqui primeiro? Deixa na mamãe, segura aqui, ó. Segura. Tá, faz aí. Ai. Não, só um pouco de fazer. Peraí. Receita da vovó. Já tem até cardápio? Já tem até cardápio, tem o caderno do vovô e da vovó. Então hoje eu vou fazer estrogonofe, arroz, feijão, macarrão, muitas coisas, sabe? Tem o prato. Aqui, gente, o arroz. Tem mais arroz. Ô, mãe, já nem tá esquentando. Põe aqui, ó. Então eu vou querer um café. Sim. E um bolo. Sim. O bolo é do que hoje? Cenoura? Sim. Beleza. Aí você me chama quando estiver pronto? Sim. Então tá bom, tô esperando ali. Ó, tem a mochila de entregadora. Sim. Sim? Esse. O telefone para fazer pedido, boa. Eu não lembro como tirou isso, mas ela criou a questão dela ser a entregadora, que vem com uma mochilinha
e que tem a comida dentro, então ela vem dar a comida para você e tal, e recebe o pagamento e tal. É muito legal como eles vão transportando, né? A vida para esse lúdico, assim. Isso é muito... É bonito de ver, é muito bonito. Oi, Luxo, ei, Tato, meu papai, Tato, isso, Tata, tchau. Ô moça, ele fez um pedido de um bolo Sim. e de um pão de queijo. Eu tô com muita fome. Leva, pai, Tato. Hã? Ah, bom, muito obrigado. Posso comer? Sim. É de cenoura, né? Você falou? Sim. Como eu disse, Covid-19 com a peste negra, gripe do cigarro versus eu vacino em 2021. Praticamente esses daqui vão vencer, porque esse já morreu, esse daqui nunca vai morrer, porque sempre vai ter gente fumando cigarro, e Covid-19 que vai morrer daqui a pouco, porque a pandemia tá quase acabando. Recomeçar é uma fase de muita readaptação, é estranho. Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente tem receio. Ao mesmo tempo que as coisas parecem ter voltado ao normal, não é normal ainda. Pega sua máscara lá. Gente, eu gosto muito de ir a pé com ele, mas é um momento muito legal, nossa, assim, que a gente vai conversando o caminho inteiro, sabe? Eu tô segurando uma bola, e não tambor, segurando uma bola. Ele vai trazendo também uma brincadeirinha que ele vai falando, não sei que cor do chão é lava, aí a gente tem que ir pro lugar, então. O chão é lava, o preto é lava, o branco é lava, a grama é lava, os carros são lava. É um momento que a gente tá voltando assim e às vezes indo e tá sendo bem gostoso, assim. Ele até tem curtido ir a pé. Ele fala, ou a gente vai ou a gente volta a pé. Então tá sendo um momento bem gostoso da gente. Chega aí, moleque. Tá bom? 36.1. Eu acho que é o mais novo que tá acontecendo nesse momento é dele estar com mais crianças, assim. A brincadeira praticamente deles é brincar de qualquer coisa que tenha que correr. Então, eles gostam de brincar de pique-bandeira, de pega-pega. Se é pra correr, eles adoram. Eles passam o intervalo inteiro correndo. Vamos, Miquel, pro parque? Vamos. Você quer ir pro parque? Eu quero. Então vamos. Agora que abriu o parque da Santarina, eu vou levar eles lá pra ficar um pouquinho. É um pouquinho longe. Eu comprei o carrinho pro Miguel, coloco ele e a gente faz uma caminhadinha. Gosta, não? Já tá tudo aqui ansiosa já pra ir. Obrigada. Algumas mudanças nós fizemos, né? Assim, pensando o normal, ressignificando o normal, né? Repensando a normalidade aí. A gente já tem abertura do comércio, né? A gente já tem uma rotina voltando ali, né? Mas a gente criou alguns hábitos.
o dia tá bom, então tem sol, a gente não fica em casa. Mesmo que a gente tenha uma laje para ficar, a gente pode ficar em casa, mas a gente já ficou muito tempo em casa. Você vai pro parque, você tem mais espaço, dá para manter o distanciamento. Ela gosta de andar de patins, então vamos criar, vai andar de patins em um lugar maior. Então vamos juntos jogar bola. Então a gente inseriu isso na nossa nova rotina. E uma coisa muito legal também que agora os parques voltaram a abrir e a gente começou a ir mesmo para lugares assim que a gente tem de contato com a natureza, que São Paulo é muito difícil. Nesse momento em que puderam sair, ficou muito claro para essas famílias que parques, praças e políticas públicas de lazer, basicamente qualquer contato com a vida lá fora, com a natureza, são mais do que um direito. São espaços que ajudam a respirar e a se sentir vivo. Uma experiência totalmente oposta à pandemia. Foi significativo ouvir das famílias que as crianças, depois de tanto tempo fechadas e isoladas, buscavam brincar com outras crianças e de coisas que parecem básicas, mas que são tão essenciais. E minha mãe deixou. Sério? Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca assim. Olha. Depois eu vou ter que tomar banho. Durante todo esse processo, a gente percebeu que quem conseguia observar o espontâneo das crianças, e isso não foi fácil, passou a ver detalhes que já existiam, mas que antes não eram notados. Aí acho que o que mudou nesse tempo de a gente fazendo essa observação um pouco mais sensível, digamos assim, né? Mais aberta a coisas que a gente não classificava como brincadeira, agora eu percebo essa intencionalidade ou essa forma de criar uma coisinha mesmo que seja rápida, né? E lentamente foram entendendo o quanto mudar o jeito de ver aumenta a nossa percepção para o mundo ao nosso redor. E essa descoberta das famílias nos inspirou a vasculhar o trabalho dos artistas de rua, que nos convidam a ver a cidade com outros olhos e brincam com isso. As crianças estão nos contando com tudo isso que o brincar espontâneo é tão essencial para elas quanto comer e dormir. É como um impulso de vida.
Mas percebemos também quantas coisas ficaram esquecidas ou até nunca aprendidas no corpo das crianças. E elas estão pedindo ajuda para retomar a sua autonomia. E essas dificuldades tão concretas foram essenciais para nos mostrar que, mesmo sem o uso das máscaras, a pandemia demora para sair de dentro de nós. Não desista. Não desista. Desista. Não desista. Não desista. Gente, o Nem disse que não vai mais desistir. Yeah. Adeus, Nem. Filho, não desista da sua liberdade. Hoje, enquanto você brinca, dá pra ver que ela está em você. Depois, essa liberdade vai ter outra forma, mas ela está aí, plantada. Brincar é feito uma semente. Está sempre pronta para germinar e alimentar toda a potência que nós somos.